Bom, então vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Budismo com atitude. Antes de qualquer coisa, vamos fazer nossas preces iniciais. Então, trazendo nossa presença, atenção com uma qualidade, né, de presença e atenção, com coração e mente abertos e preparados para receber, para ouvir, ler e contemplar os ensinamentos que o Lama nos oferece de uma forma tão generosa, nos apoiando no caminho. Vamos fazer juntos a prece. Vamos fazer juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Again Yogi no Jansan, Pema Gesardam Pula. Yatsen chogi nyodrune, pema jone jesudra, koru kandro mampeko, kiki jesu dadruki, jinji lapchi jesu so, guru pema siji again yogi nupjansan, pema gesardam pula. Yatsen chogi nyodrune, pema jone jesudra, ordo gandro mapeko, kiki jesudadruki, jingi lapchi jesu so, guru pema siji. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La Chanchu Bardu Dagni Chapsochi Dagi Jinso Jipe Sonante Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chonamba Janchu Bardo Dani Chapsochi Dagi Jinso Jipe Sonante Drola Pentir Sanje Drupasho. Então, vamos seguir direto para uma prática de meditação, a pedido do Darcy. Vamos fazer a prática de consciência da consciência juntos, bem? Então, vamos buscar uma postura mais confortável, né? Seguir as orientações do Lama. Eu vou compartilhar o vídeo áudio do Lama. In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, sending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão.
Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar sem qualquer objeto. While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar.
as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. Release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos. Then rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes. Uma permeia a outra. And are non-dual. E são não duais.
And let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento, mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência, no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras. And yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
Bem, lentamente, vamos retomando a interação com a tela. Tudo bem por aí? Atendeu, Darcy, seu pedido? Bom, né? Sempre bom a gente ser conduzido numa prática pelo Lama, né? Então, sempre que a gente tem essa oportunidade, é bom a gente fazer juntos, né? E a gente trazer a prática como uma base para nosso estudo, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a prática? Alguma observação, alguma dúvida? Aline, Sim, eu sim, às Cris. vezes, como é que eu vou descrever? Bom, eu imagino, como ele diz aí, a consciência não tem, existe nem não existe, né? É o espaço. Então, às vezes eu consigo, né, focar nisso e ver os movimentos da mente e deixar passar sem me agarrar, mas sem eu perceber eu sou, né, a consciência se agarra em algum pensamento e aí demora um pouquinho para a gente ver, né? Queria perguntar se tem alguma dica aí para melhorar isso. A dica é seguir praticando, na minha opinião, e no que eu consigo assimilar, né? Que é assim mesmo, a gente está enredado com essas aparências que surgem, né? Como eventos para nossa, que surgem na mente, né? Como eventos que a consciência se agarra. E a gente está enredado e envolvido com isso desde quando, né? Tempos que é sem princípios, que a gente nem sabe. E aí o treino é justamente esse, é a gente perceber e soltar. Perceber e soltar. Se você observa na sua prática, talvez quando você começou, era mais fácil você ser arrastado por elas e não e demorar mais a perceber. E aí, à medida que a gente vai praticando, a gente percebe mais rápido que foi arrastado por essas aparências, por esses eventos, e solta, e percebe de novo e solta, e esse tempo vai se espaçando, até que eu espero, né? Todos nós esperamos e buscamos que em algum momento a gente consiga realmente repousar nessa consciência que é não existe nem não existe, não é existente nem inexistente, que é naturalmente, primordialmente quieta, né? Sem objetos, luminosa e vazia na sua natureza. Então, vai chegar um momento que a gente vai conseguir repousar nisso. Enquanto a gente não consegue, é esse o caminho, né, que a gente vai fazendo, percebendo e soltando. A meu ver, o que ajuda muito é a regularidade da prática, sabe, queridos? É a regularidade, fazer todo dia, assumir esse compromisso e essa disciplina de dedicar um tempo todos os dias para fazer as práticas de meditação. Isso sim nos ajuda muito nesse caminho, né? Para a gente conseguir evoluir, caminhar mais rápido, né? A meu ver, e se alguém, Floria, Átila ou qualquer outra pessoa quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Complementar. Se não, abre para a Ana e para o Paulo, por favor. O que eu reparei, por exemplo, nessa meditação, quer dizer, que eu tenho reparado mais nas meditações que eu faço diariamente e agora nessa, né? Que chega no final do dia, aquelas, aquela série de, como se fossem sonhos, sabe? Aqueles pensamentos, mas eu sinto que há essa coisa do soltar, né? Antes vinha aquela coisa, poxa, você novamente, aquela culpa, né? Ou aquela aversão, e aí você solta, não tem nem culpa, nem aversão, nem cobrança, solta. E aquilo vai indo, sabe? E vai indo vai trazendo a consciência vai ficando mais livre, mais
aparente é que nem mesmo que esteja num dia assim movimentado, aquilo vem com um marzinho assim, sabe? Eu acho isso que tem sido assim muito bom para mim. Que bom, Ana. Muito bom ouvir, né, seu compartilhamento, porque é isso, né? A gente às vezes se culpa tanto, né, por ser arrastado pela aparência, e aquilo fica pesado, né? Aí quando a gente percebe que é só soltar, fica leve, né? Um espaço livre, assim, leve. É precioso, né? Muito bom. E eu acho que essa é um ponto que se a gente conseguir durante a nossa vida ordinária comum, né? No movimento da vida, que a gente se engalfinha com as aparências que surgem muito facilmente, né? Se agarra com elas e vai embora arrastada para sofrimento e tudo, né? Se a gente, nesses momentos, conseguir lembrar isso é só uma aparência, né? Eu me agarrei a essa aparência, mas para além disso, é pura quietude, né? Eu posso soltar e ainda assim vai ficar tudo bem. Posso repousar nesse estado sem me agarrar nessa coisa que parece tão sólida, tão firme, tão real. Eu posso soltar isso e não vai acontecer nada, vai ficar tudo bem, né? A gente podia se lembrar mais disso no dia a dia, né? No correr da vida comum. Eu acho que é uma boa coisa. Sim, Roberto. Como eu tenho dificuldade na meditação formal, porque eu preciso fazer um certo esforço para que, assim, tipo, ficar prestando atenção na respiração, e aí eu tenho que fazer esse esforço, entendeu? Eu tenho tentado, não sei se é com sucesso, mas tentar soltar no cotidiano. Porque eu tenho certeza, entendeu? De que eu sou arrastado. Então, como isso já está no meu subconsciente, e no consciente, quando acontece alguma coisa que me tira da zona de conforto, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: estou sendo arrastado. Vou aproveitar pelo menos para não ter totalmente. Então, apesar de. É meio ao inverso, né? Porque às vezes as pessoas precisam da meditação formal para que isso no cotidiano seja. Eu estou meio no contrário. Eu prefiro. Quer dizer, eu prefiro não, é o que está sendo possível, porque eu fico quieto assim. Porque, gente, eu também tenho muita coisa que dá alguns anos, porque atualmente eu estou aposentado e tal, é pensar o que é a vida, sabe? Então, esse pensamento para mim é cotidiano. Eu falo, nossa. Aí eu vejo assim, aí como se fosse um supermercado das teorias, das religiões, da ciência. Aí eu vejo cada um e falo, ih, tem problema aqui, tem problema ali, né? Materialismo tem problema, Deus pessoal transcendente tem problema. Qual foi que eu achei mais assim? Não tem Deus pessoal transcendente, não é materialista. A gente tem uma delusão. A gente é realmente, a gente aqui nesse momento está coemergindo, apesar de que eu estou vendo vocês separados e reificados. Aí eu penso assim, olha, identidade. As minhas identidades mudaram na minha vida? Não tenho a menor dúvida disso. Eu fui criança, filho único, pai e mãe já morreram, tenho três filhos, vou ter avô agora, entendeu? Entendeu? Dois dos três filhos, quer dizer, a esposa do filho do meio e a mais velha, a mais velha está grávida, a esposa do filho do meio está grávida, um já vai nascer agora. A fila andou. Então, eu vou ter a identidade de avô nascendo com o neto. A identidade de avô não existia. A identidade de filho é só uma lembrança. Papai e mamãe já morreram há 30 anos. Sim, Entendeu? Então, para mim, sim, isso é muito simples eu ver isso. Isso é taticado. Aí você sim, fala, olha, mas então, gente, isso é um tipo de sonho, é vigília. Eu falo, nossa, que coisa maluca, isso é um sonho. Com padrões, mas isso é um sonho. Aí eu tenho a meu cotidiano como laboratório. uhum, Eu não sei se faz sentido, mas é só também uma. Entendeu? Porque eu sim, realmente, às vezes, tento ficar parado, aí já vem esse pensamento, como é que é? Tá, sabe? Assim, mas eu, pelo menos, o pensamento não é obsessivo. sim, E esse tem o lado positivo. Eu não fico com aquela coisa, ó, vida, ó, cara. Aí você fala, o que que vai acontecer no futuro? Decrepitude e morte. É, paciência, é democrático, todo mundo vai ter isso. E quando eu morrer? Pô, se eu tiver memória, tem mais 30 reinos aí dos 31. Fora humano. Ah, também não pode ser tão ruim, né, gente? A gente vai enfrentar um dia a própria morte. E se a gente sim, conseguir lá depois, é isso eu falo, mas se é assim, como é que eu não consigo nem ter um pouco de lucidez no meu sonho? Eu falo, isso não é um bom sinal, né? Porque se eu sim, conseguisse no sonho, vamos falar, eu durmo aqui e começa, não tenho, né? Eu não tenho muita lucidez no sonho. Eu tenho sonho, às vezes, até eu lembro e tal. Aí eu analiso aqui na vigília como é que foi o sonho. Não sei, é um sim. pouco fora assim, do padrão,
mas é o que eu sinto. Sim, obrigada, Roberto. Eu acho que cada um de nós vai fazer onde está mais, entre aspas, mais fácil, mais possível para si. Mas eu acho importante a prática formal, na verdade, eu acho fundamental a prática formal. Você tem essa facilidade de contemplar o movimento, né, na vida comum, na vida corrente com um olhar e uma interpretação cognitiva, né? Que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai estudando, vai caminhando nos estudos, ouvindo os professores, nossos mestres. Claro que isso vai promovendo uma transformação em nós diante dos acontecimentos da nossa vida e do mundo, diante da forma de nós olharmos, vermos, interpretarmos, né? A nossa própria vida e o mundo que está nos cercando. Mas eu acho que a prática formal ela traz para a gente uma dimensão interna de realização que esse movimento, essa compreensão no movimento da vida corrida comum, né? A gente não alcança. Bom, é uma opinião pessoal minha. Eu vou pedir até a Flori e a quem mais queira falar, por favor. Eu acho a prática formal fundamental para isso, sabe? Justamente para decantar essa intensidade desse volume de aparências mentais, para a gente ir além disso, porque a gente não vai ficar só nesse aspecto, né? A gente vai investigar a natureza dessa realidade para conseguir, enfim, repousar nesse estado que ele está muito além dessa aparência que surge para a nossa consciência, para essas aparências que surgem na mente, né? Então, assim, eu acho que você está no caminho, dentro do que você consegue fazer agora, maravilhoso. Contemplar e trabalhar dessa forma. Mas eu acho, se eu posso dar uma sugestão com toda humildade, aqui me colocando no lugar de uma Não, claro. praticante que está engatinhando também, mas tenta fazer a prática formal, ainda que seja mais curta, mas dentro do que você é capaz, talvez capaz no sentido assim, de que é possível, né? Que a mente não se agite, não fique aflito, assim. Começa com menos tempo, talvez, ou uma atenção plena à respiração no corpo todo, não sei, né? Aí é importante você encontrar o que é possível para você, mas eu acho que vale a pena você insistir em fazer um pouquinho da prática formal, que eu acho que ela é um apoio para realização mais profunda, sabe? É um apoio, não, é a base, né? A meu ver, assim, dentro do que eu compreendo, do que eu ouço dos nossos professores, dos nossos mestres, né? Mas eu também estou falando do lugar de praticante que está engatinhando, sabe? Então, Se a gente É, olhar, eu, né, ali. eu, Ah, eu, desculpa. eu eu compreendo, não tenho a menor dúvida. Eu acho que se eu tivesse facilidade que a prática formal me desse uma quietude. A minha esposa, ela consegue ficar 40 minutos e ela fala, eu fico a tela em branco. Eu falo, você consegue realmente? É. E os pensamentos? Bem, eu deixo passar. Eu falo, pô, mas então você tem que aproveitar isso para fazer vipassana, né? Porque já que você já tem, entendeu, a mente assim. Mas aí ela não, ela falou, não, eu desde pequeno eu tinha essa facilidade. Quando eu ia dormir, às vezes eu não estava, eu chamava de tela em branco, fica quieta, e aí fico. E ela faz 40 minutos todo dia, e ela falou, eu me sinto bem fazendo assim. Aí de vez em quando aparece alguma coisa, umas bolinhas que parecem e tal, mas eu não ligo. Mas o que eu falo de aproveitar a minha vida do cotidiano não é só o aspecto cognitivo, é verificar internamente as energias. Por uhum, exemplo, eu tento, assim, porque eu sou uma pessoa que é um pouco assim, hiperativa do ponto de vista. Eu falo, olha, quer dizer, eu talvez ainda seja, mas já fui mais no passado, entendeu? Então eu tenho que ouvir o outro, né? Porque às vezes eu fico falando blá, 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 a gente não ouve o outro. Então eu falo, vou agora, entendeu? Usar, entendeu? O que que aparece no laboratório da vida de vigília, não só do ponto de vista cognitivo e discursivo, do ponto de vista de energia. Então uhum, isso é uma coisa importante. Mas eu não estou desvalorizando a meditação formal, não. Gostaria de sim, conseguir com mais sucesso. sim, sim. Era só isso. Obrigada. Flori, ia falar, por favor. Na verdade, assim, a gente tem visto que não é assim, é uma coisa muito clara e óbvia que o Buda, todos os mestres, né, nosso Bujon Limpa, nosso Lama, nosso Lama Alan e tudo, né, de que é uma condição, né, a gente realmente aquietar a mente é uma condição para a gente realmente aprofundar e chegar na base da nossa experiência. Talvez o que o Roberto pode começar a lidar é com essa expectativa de querer encontrar esse silêncio. E não vai encontrar esse silêncio. A gente vai repousar em meio ao movimento da mente. Você não vai buscar esse silêncio, né?
Entende? Se você buscar o silêncio, aí você realmente você vai criar uma luta. É um pouco que talvez isso esteja acontecendo. Então, talvez começar um pouco, como a Aline sugeriu, mais curto a prática, e depende, focar na respiração, primeiro, que é um objeto muito claro, né? Ou um objeto externo, como o próprio Dujon Limpa sugere, que você pode usar um objeto externo, porque um objeto externo fica muito óbvio a distração, fica muito clara a distração, porque o objeto é muito claro, não tem como você fugir dele, ele tá ali, você tá olhando ou não tá olhando, você tá olhando e sua mente tá ali ou não. Então você vê que a mente não está. E aí você pode fazer um pouco, tá? Talvez um pouco disso, assim. Um pouco de uma prática de 5 minutos, coisa pequena, assim. Tempos curtos mesmo, como o Eric. O Eric, ele sugere que você faça 21 respirações só. Fique atenta só a 21 respirações, solta. Relaxa. Tem que se aproximar devagar, porque tem essa tensão de já ser uma mente muito ativa e de ter uma expectativa de silenciar essa mente. Aí não dá certo, aí realmente vai gerar uma luta, né? Então começa devagar, assim, pode ser a respiração, se você acha mais, já que você está em contato com a tua energia, né? Você tem essa coisa de estar se percebendo, a respiração também seja uma boa âncora. Mas assim, prática muito curta. 10 minutos, solta. Fica satisfeito com ela. Aí você relaxa, aí depois faz de novo. De você realmente só ficar atento ao fluxo da respiração. Até como a G lembrou nesse último encontro domingo, né? Deixa os olhos abertos. Você não vai ficar muito atenção voltada diretamente para as sensações táteis da respiração. Você deixa os olhos abertos no espaço e simplesmente nota o ritmo da respiração. Você vai perceber que em algum momento a mente vai se dispersar, você vai perder. Tenta contar 7, não conta 21, 21 é muito tempo. 7, né? Tenta contar 7, como o Lama Karma sugere. 7. Contou 7, relaxa. Fica no silêncio um pouco ali. Aí depois retoma mais 7. Relaxa. Entende? Não vai mais que isso. Porque o Lama Karma também, ele conta, ele se desesperou completamente. Mas vejam, um butanês, dentro de um contexto de prática, desde pequeno, ele passou os primeiros 25 anos só em retiro, em prática. E imagine, ele senta na caverna, ele quase que se desespera nos primeiros dias, primeiras semanas. Aí o mestre dele sugere, conta até 7, só 7, e reinicia o ciclo. Aí relaxa um pouco, reinicia o ciclo. Muito relaxamento nesse processo, assim. Porque eu lhe digo, eu também tenho uma mente muito agitada. E eu várias vezes que eu tento, por exemplo, que eu tentei fazer essa prática de dar contagem, eu não conseguia terminar os 7. Você tem noção, assim. Entende? Então, a gente tem uma agitação. Aí a gente vai encontrar o método que seja mais amigável para nós, que nos convide a ficar confortável com a prática, mas que nos ajude a fazer a prática, de fato, né? De tentar repousar, né, a atenção, cultivar a atenção, seja como for, se é nas sensações táteis da respiração, se é num objeto externo, ou se é na própria experiência da consciência, que talvez isso seja mais sutil para a gente chegar assim, já que a gente tem essa nuvem de movimento. Então vamos devagar. Um objeto externo, você pode ficar alternando um pouco um objeto externo, 5 minutinhos, um pouco o fluxo da respiração com os olhos abertos. Só o ritmo da respiração. Como se fosse uma onda, né? Notando a onda da inspiração e da expiração. Mas tenta pouquinho, não tenta 40 minutos como sua esposa faz e não espera ficar num branco, porque talvez também esse branco não seja o ponto. Entende? Esse branco talvez também não seja o ponto. Então não se compara com ela também. E faz aquilo que vai estar alegrando o teu coração, assim. Né? Continua com a tua prática no dia a dia, no cotidiano, legal, ótimo, mas vai se dispondo a aquietar essa mente. Porque a gente vai ter que realmente atravessá-la. Precisa decantar essa intensidade. Ok, obrigado. Obrigada, Flori. Deixa eu só falar um trechinho que eu ia até mostrar na terça-feira, mas depois eu mostro de novo. Mas só esse pedacinho aí Claro.
Você que quer tanto a... compartilhar, Não, Flori? eu acho que não, porque eu não tô com ele aqui, mas eu tô com ele em mão aqui. Deixa eu só pegar aqui. É um trechozinho de Dujon Rinpoche no retiro, numa instrução para retiros, para pessoas que estão em retiro, né? Retiro na montanha. Ele diz assim, só um minutinho, aí que interessante. Ele diz assim, ele deu a instrução da prática, essa prática de repousar na quietude da consciência e deixar que os pensamentos surjam sem fazer nada com eles, mas sem também se deixar arrastar, né? Sem distração, sem fixação. Mesma instrução que o Lama nos dá, né? Que do John Limpa nos dá. Aí ele diz assim, lá na frente ele diz, entretanto, para os iniciantes, esse é um parágrafo, para os iniciantes, a escuridão dos pensamentos proliferantes fará com que a atenção plena se perca. E eles serão varridos por muitos, né, os iniciantes serão varridos por muitos pensamentos sutis subjacentes, fora os grosseiros, né? Mas as correntes sutis subjacentes. Mas, ele vai dizer, aí também, você está lá, aí veio aquela corrente de pensamentos, aí a atenção foi varrida, foi-se embora, né? Aí ele diz, mas, em algum momento mais tarde, segundos, um minuto, sei lá quanto tempo, a mente vívida voltará. Você se lembra, a consciência volta para a prática, né, para o objetivo da prática, aí você pensará, eu me distraí. E poderá também sentir remorso, como a Cristina falou, né? Sentir remorso. Quando isso acontecer, não faça nada, como tentar cortar os pensamentos anteriores ou se arrepender de estar distraído. Simplesmente sustente a continuidade natural dessa mesma presença mental vívida. Ela não veio e não fez você se lembrar que estava distraído? Então fica ali. Só sustente essa presença mental. Mais nada. E relaxa ali. Entende? Não tem que fazer nada. Não tem que só ir se aproximando dessa experiência da consciência luminosa, calma, presente ali. Né? Cognoscente. Isso por si só é muito bom. Então, você tá lá e se distraiu, aí você em algum momento percebeu, me distraí. Aí, algo apareceu para você se lembrar, para ver isso. Então, fique ali. Fique ali. Pronto. Relaxe ali. E assim vai, né? Aí eu me lembrei disso, isso é interessante. Maravilhoso. Obrigada, Flori. Maravilhoso. E aí a gente às vezes tem essa tendência, né? Percebeu que se distraiu, aí vai lembrar da instrução do Lama dizendo, né, que a consciência é por natureza luminosa e cognoscente. O que percebe essa distração, essa qualidade da cognoscência, né? A gente vai elaborar sobre a cognoscência. Aí distrai de novo, se arrasta, né? Mas não faz nada, né? Só solta, né? Solta e repousa. E fica ali, nessa presença. Não é fácil, é porque a gente tá, assim, tem a tendência de querer fazer alguma coisa, sustentar alguma coisa. Então é muito desafiador ficar nesse lugar relaxado e aberto, vívido, presente. É muito desafiador, mas é muito libertador. Um segundo que a gente fique, 2 segundos que a gente fique. Aí vai se arrastar de novo. Aí você vai ver, nossa, como tem uma energia que leva a gente a esses pensamentos. Aí você... Porque eu lembro a instrução é relaxe, né? Solte aquilo que... Faça o esforço só suficiente para soltar a fixação aquilo que estava te... E aí fica nesse lugar aberto, vívido, presente, relaxadamente. Aí realmente o aspecto de relaxamento de corpo e de energia é muito importante. Como o Lama diz, né? Para a gente sustentar essa prática, tem que primeiro sustentar a quietude no corpo, depois sustentar a quietude na respiração, na energia, né? Para você poder sustentar essa quietude da consciência ali. Senão você não consegue. Então, esse processo de fazer essas práticas de estabelecer o corpo no estado natural, iniciar assim, sabe? Primeiro. Depois estabelecer a fala no seu ritmo natural. Aí depois, você só... Aí quando tá assim, você já tá já tá no lugar. A mente já tá mais ou menos nesse lugar. Ela tá calma, quieta, presente. Aí você, pronto, aí você relaxa aí. É um relaxamento, entende? Porque a gente tem essa coisa da fixação, é uma garra
sutil. E a gente está sendo convidado a soltar essa garra. Primão. É desafiador. E Desafiador. maravilhoso, né? Maravilhoso. Obrigada, Flori, preciosa contribuição. Darcy, por favor, abra seu microfone e fale. Eu acho super interessante essa conversa ter vindo à tona, porque antes de entrar aqui, eu estava exatamente escutando a resposta para uma pergunta feita a um grande mestre, né? Que ele não se chama grande mestre, professor, a esse respeito. E eu tenho mais ou menos, eu tenho uns 20 anos que a gente está estudando, praticando, né? Mas eu não sou religioso e, portanto, eu não faço prática, essas coisas todas. Mas eu ouvi hoje novamente dele, e eu acho interessante ressaltar, é que em Pali, em sânscrito, em tibetano, meditação quer dizer recordar, quer dizer relembrar. Essa é uma questão. A segunda questão é que eu concordo com esse professor, cujo link eu deixei aí para vocês, que durante grande parte desse percurso da minha vida, tanto eu quanto as pessoas, grande parte das pessoas que fizeram parte, que fazem parte, que continuarão a fazer parte da minha vida, falam em iluminação, dando a parecer que a iluminação é uma experiência que será vivida em algum momento. É alguma coisa que virá em algum momento que deve transformar a gente, ter uma coisa, uma felicidade, alguma coisa assim, e ele até brinca, que é mais importante ou mais gostoso do que ter um Porsche, ou do que casar com um homem maravilhoso, ou que não sei. Mas, em verdade, por que se chama recordação? Recordar a nossa verdadeira natureza. E ponto. E aí ele diz assim: não tem nada de exótico nisso. O gosto do chá, ele é inglês, né? O gosto do chá é mais exótico do que isso que se chama de iluminação. Então, se a gente pegar toda essa experiência que a gente está tendo e focar realmente no cerne do que os professores estão dizendo para a gente, os bons professores, como Alan Wallace, o que ele está dizendo para a gente, ele está preparando a gente para que a gente possa ter uma, uma, um relaxamento necessário para não ficar grudado na experiência, seja qual for, respiração, o que, todas essas práticas, para descolar disso e ter a possibilidade de recordar quem de fato nós somos. E isso não é uma experiência, isso é o que nós somos. Não é um objeto, não é uma experiência, não é nada. Não é nada disso. Porque Né? nessa experiência dá assim, só para. Não tem um eu. E não tem objeto e sujeito e Pois é, objeto. mas É eu nesse não sentido, chego né? nem É aí, nesse Flori. sentido, né? Hein, Flori? Não tem Eu separação. nem entro nesse É. aspecto de ter ou não ter eu. Não, não, não tem nada disso, não precisa de nada disso. Os professores, segundo ele, eles são tão generosos e compassivos que eles dão para a gente toda essa série de artifícios e coisa e tal, para que a gente possa se preparar para ser aquilo que a gente sempre foi. O problema é que isso não fica claro. Durante muitos anos, eu ouvi professores focando em como meditar, como isso, como aquilo, mas nenhum deles dizendo: olha, você não vai ter experiência nenhuma de. São, Eu acho que é só isso. acho que são meios, né, que os professores, os mestres usam, porque a nossa mente condicionada, ela tem É, meios hábeis, né? naturalmente se fixando a tudo, né? Então,
as práticas, só trazer isso tudo, são meios hábeis para a gente ir treinando mesmo, você de Ó, veja soltar bem, essas fixações, essas, né, essas amarras, essas delusões, essa fixação às delusões, os apegos, desejos. Então, isso tudo são meios hábeis, né, para a gente ir conseguindo soltar. veja bem, a nossa conversa aqui é um meio hábil para a gente também ter Com essa certeza, clareza. com E certeza, não precisa ser em tibetano, em sânscrito, em inglês, em francês, em nada. Nós estamos conversando aqui, trocando ideias, com que é um meio certeza, hábito para a gente sem poder dúvida. relaxar um pouco dessa fixação, de quase um vício de querer se iluminar, quando isso não vai acontecer. Sim, todos esses meios são formas, né, de tirar a gente dessa fixação nesse enredo, dessas tramas, dessas aparências que surgem para a gente. A gente se agarra a elas e vai embora, é arrastado. Então, como que a gente pode perceber e não ser arrastado por elas? Porque se eles simplesmente disserem para a gente assim, solta e repousa no que é, a sua consciência primordial, a gente vai saber nada. Mas como assim, né? Como é que eu vou fazer isso? E se A for gente vai. arrastado também, que seja. Depois volta. Então, mas quanto mais menos consciência a gente tem de que é arrastado, mais a gente vai operando de forma delusória, né? Mais a gente vai sendo movido por impulsos e energias de desejo, apego, aversão, tudo isso que traz muita confusão e nos prende ao samsara, né? Então, acho que tudo são meios hábeis de a gente ir reconhecendo a forma como a gente opera e que é possível não seguir agindo só dessa forma, né? Soltar realmente, relaxar e soltar tudo. Então, todos são meios muito úteis para todos nós, né? E cada um vai ter mais facilidade em um caminho, uma forma ou outra. É, Margarete, é simples, mas não é fácil, é verdade. Muito bem, gente. Vamos. Coisa, deixa só um minutinho, só Sim, eu tenho sim, uma coisa que eu tenho certeza. Eu sou arrastado pelas aparências e é possível ser menos arrastado por elas. Isso eu tenho certeza. Isso, independente do meio que a gente use, que vai ter mais formal, menos formal, que não claramente ajuda a ser menos arrastado, que vai ter no cotidiano que a gente chega e já fica com aquela coisa de que você sabe que você está num laboratório, é quase como se fosse uma simulação. E você está programado para ser responsivo. Eu estou no gostar e não gostar, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, que é possível ser um pouco menos arrastado, eu também não tenho a menor dúvida disso. Vai até falar, mas aí depois você morre, renasce pelo karma. Você pode perder tudo isso que você acha que está. Claro, óbvio, não tenho a menor dúvida disso. Entendeu? Eu tenho sim. certeza, o que eu estou falando, eu comigo mesmo, eu não estou comparando com os outros, eu não sei, eu vejo os outros pelo comportamento. Eu não tenho o feed de saber em cada mente de cada um onde está e como está operando. Agora, eu Sim, tenho certeza de que eu poderia operar como está a mente de vocês da minha. Isso eu tenho certeza. Quer dizer, isso eu tenho sim. certeza, eu tenho quase certeza. Não está aquela ticada total, mas é quase. Porque Então, tudo me indica que a identidade ela é provisória, ela é construída, vai mudando conforme causas e condições por originação dependente. Eu posso até falar, tem um jargão budista. Eu vejo claramente que, dependendo do contexto, a minha mente muda de como tá. Eu cumpro papéis. Eu já tive vários papéis nessa vida. A gente vai ficando mais velho, a gente tem até lembrança, né? Que eu não lembro de é, outras vidas, mas eu lembro dessa. Então, eu acho que exato. essa coisa de que a gente é eu. Posso falar em primeira pessoa. Também não vou entrar no mérito do que é o eu, não. Mas daí quando a gente fala eu, todo mundo entende, né? Quando a gente fala, né? Eu sou arrastado. Não fica. Que a gente tem um meio hábil de operar na dualidade que já é inercial. Então, é possível a gente ser menos arrastado. Aí é possível Exato. ser pelo menos arrastado pelo cotidiano, que a gente vê como físico, pelo mental. Quando vem E- alguma coisa assim, uma preocupação, eu falo, pô, eu estou com uma preocupação que eu nem sei se isso vai acontecer. Isso me parece uma perda de tempo. Isso ajuda um pouco. Eu Sim, não sei se com Roberto. vocês, né? Às vezes você As, não pensa, pô, vou fazer um exame. Você pensa logo que o exame vai dar errado. Eu falo, olha, se der errado, deu, cacete, ninguém é eterno. Aí você realmente se convence de que você deve soltar um pouco essas coisas. Funciona para mim, gente. Pelo menos sim. até agora, né? Daqui a pouco vai dar tudo errado. Mas Mas vai. funciona, claro que funciona para você e para todo mundo. O ponto eu acho importante é a gente desenvolver essa habilidade de não ser arrastado, né? Não só perceber e soltar, mas a gente perceber antes de ser arrastado. Isso é importante também.
fundamental, né? Vamos seguir um pouquinho na nossa leitura? Avançar mais um tico. Deixa eu botar aqui para gente. Então, nós temos caminhado e chegamos ao terceiro ponto, transformando a adversidade. Opa. Transformando a adversidade em apoio para o despertar espiritual. Vamos ler nas palavras do Lama, que ele mesmo já traz uma recapitulação para a gente do que a gente viu até aqui, né? O objetivo do treinamento da mente em 7 pontos é integrar o Dharma à vida, toda a vida, não apenas as partes boas. O objetivo do Dharma é transformar a mente para que, mesmo durante a adversidade, ela seja uma boa amiga, para que a alegria e o bem-estar possam surgir em momentos de felicidade e de adversidade. Sabemos que a mente é maleável porque ela flutua. Às vezes ela é insuportável e às vezes é uma boa amiga. Às vezes a alegria e a virtude surgem facilmente e outras vezes você sente que precisa fugir de seus pensamentos. A maleabilidade da mente indica que ela pode ser ajustada. A mente pode ser equilibrada. O budismo categoriza as funções da mente em conceituais e perceptivas. A mente opera em um modo conceitual quando pensamos no passado e planejamos o futuro. No modo conceitual, ficamos preocupados com eventos que podem ou não acontecer, nos irritamos com pessoas que podem ou não ter feito algo. No modo conceitual, a mente não lida com a realidade presente, mas com a interpretação da realidade. Esse modo conceitual, que usa a inteligência para planejar e integrar, é apropriado a maior parte do tempo. O modo perceptivo da mente é geralmente dominado por nossos conceitos. Quando a mente conceitual estressada se cansa, podemos dar uma pequena pausa, mudando para o modo perceptivo e apenas acompanhar a respiração. Mas quando dizemos para a mente conceitual fazer uma pausa, ela encontra dificuldade em quebrar o hábito de produzir pensamentos sem sentido. A mente conceitual quer ficar falando durante toda a meditação. Precisamos da mente conceitual para pensar, planejar, coordenar e lembrar. Mas uma mente conceitual que liga automaticamente pela manhã, funciona sem parar 16 horas por dia e só faz um intervalo de 8 horas para dormir, dia após dia, não é saudável. Então, aqui, tudo que a gente comentou e discutiu, né, até depois da prática, ele está trazendo tudo para a gente aqui nessa fala, né? Como a mente conceitual não dá para a gente esse repouso, né? Não, a gente não consegue nem acompanhar a respiração, como a Flori comentou, né, e orientou para a prática. A gente não consegue, a mente conceitual entra trazendo um trilhão de coisas e a gente simplesmente vai embora. Então, isso não é saudável a gente ficar só nisso, né? E aí, saudável é explorar e desenvolver o modo perceptivo da consciência, que observa silenciosamente, sem comentar o tempo todo. Para explorar o modo perceptivo, precisamos despistar a mente conceitual. Por exemplo, ao caminhar, você pode escorregar para o modo perceptivo, tomando consciência da respiração, estando presente no corpo ou deixando a consciência presente no ambiente ao seu redor. Dessa forma, podemos começar lentamente a equilibrar a mente, equilibrando seus 2 modos funcionais, conceituais e perceptivos. Eu acho que essa é uma orientação muito útil para a gente, né? A gente já começa aqui, trazendo todo esse caminho para o nosso movimento, para o nosso engajamento na vida. Então, o Lama é muito generoso, né? Nos dando a mão e conduzindo assim. Porque o que ele traz é o que o Roberto trouxe no início, dessa dificuldade da prática formal, que a mente conceitual está muito intensa, né? Operando de uma forma intensa, né? Ininterrupta. Então, deslizar com suavidade para a mente perceptiva, repousar nesse sentir, contando as 7 respirações que a Flori nos lembrou, que o Lama Karma tem nos ensinado, né? Dos ensinamentos que a gente tem acompanhado no domingo. Está caminhando, fazendo uma caminhada no parque, ou lá, seja lá onde for, desliza da mente conceitual que está elaborando tudo, pensando sobre isso, sobre aquilo, sobre
esse roteiro, essa árvore ou aquele prédio, enfim. Desliza para sentir sua presença nesse ambiente. Sentir o corpo, né? Então, vamos alternando. Como a Flori sugeriu, o Lama está trazendo para a gente de novo essa fala. Alternando entre a mente conceitual, você está percebendo essa mente conceitual operando, e você escorrega desses conceitos para a experiência perceptiva e repousa no sentir. Isso vai ser essa orientação super útil para a gente na nossa prática formal e super útil para a gente enquanto está engajado no mundo, né? Você foi tomado por uma questão, um acontecimento qualquer, você pode observar, a mente conceitual entra em cena de uma forma em uma milésimos de segundo, né? Em fração de segundo. E aí você observa, a mente conceitual entrou, eu já deixei de sentir, de perceber essa experiência de uma forma mais abrangente. Aí solta o conceito. Sim, Roberto? Vocês conseguem sentir no corpo uma mudança de humor? Eu estou chamando a mudança de humor assim, acontece alguma aparência e que muda, aí pode ser alegria, tristeza, eu não estou nem dizendo exatamente qual é, mas sentir assim, quase que fisicamente, que é um pouco, a mente conceitual, na verdade, ela dá como gatilho você perceber algo que fica, não é mais conceitual. É Uhum, perceptivo, entendeu? Quando acontece sim, alguma coisa que você toma um susto, por exemplo, vem uma notícia e tal, é como se você sentisse alguma coisa assim na barriga, uma coisa. Vocês sim. têm essa experiência? Nós, todos os seres humanos. Pois é, Essas, isso aí já essas experiências, elas são correlacionadas no corpo, né? Se você for estudar as emoções, por exemplo, os professores de CIB veem isso, né, Carol, também, tem essa representação, não só uma representação, mas tem essa experiência física que acompanha a experiência mental. Uma emoção intensa dispara um determinado comportamento físico. Isso é certo. E isso, assim, eu sou fisioterapeuta também, então eu trabalho nessas duas pontas, né, de corpo e mente, como trabalhando como professora de CIB e na prática clínica como com a fisioterapia, é muito nítido, assim, como, inclusive, as emoções, dependendo do nível, né, da intensidade do prolongamento de alguns aspectos dessa experiência subjetiva, elas acarretam disfunções físicas. Então, tem essa correlação. Ponto que as pessoas não percebem com tanta facilidade, mas é certo que tem. E aí, quando a gente vai treinando, sim. quando a gente tem essa habilidade de observar e sentir mais o próprio corpo, de observar e perceber mais esses movimentos sutis da mente, a gente vai perceber com muita clareza essa correlação da experiência mental e as sensações físicas. Com certeza tem essa correlação. Mas, Aline, então significa que a mente conceitual ela também pode ser um meio hábil para que você direcione isso para a mente perceptiva. Quer dizer, você chega e fala, olha, porque se você ficar realmente, o Wallace tem toda a razão. Se você ficar só na mente conceitual, como se fosse um labirinto, a chance de ela hipertrofiar e piorar as coisas, você se fixar mais, é enorme. Inclusive, se Sim. você tem um certo sucesso. Porque, assim, às vezes, a mente conceitual também pode ser aplicada para você ter sucesso num ambiente causal. Claro que pode. Claro, Mas ela é isso útil e significa. necessária, né, Roberta? Ela é útil e necessária. Não é que a gente está É, rechaçando essa experiência conceitual da mente, mas é só olhar para ela de forma assim, como ela, operando numa intensidade que nos leva cada vez mais a reificar as aparências e nos engajarmos a partir da delusão com essas aparências, isso é que é a causa do sofrimento. Então a gente vai olhar para elas dessa forma, mas ela é útil e necessária para a nossa operação, nosso movimento no mundo, inclusive para compreender o que os professores ensinam, né? A gente compreende por essa isso. experiência. E aí a gente Então, já, desliza para o sentir. A gente O desliza da problema, experiência do saber para a experiência do sentir, o né? problema é que a gente acha que a gente é esse saber, essa mente conceitual, essas coisas todas, e os professores estão dizendo para a gente há 2000 anos. Sensação, 2.500. percepção, é vazio, É. vazio. Eles estão há 2000 anos assim, escancarando, e eu não consigo, fiquei 20 anos e não consigo ver. mas, Darcy, a gente pode saber que a gente não é, que essa mente conceitual, na verdade, ela é construída e tal, isso eu sei. Mas isso não significa que eu necessariamente não vou fixar e não vou ser arrastado pelas energias quando muda, Exato. entendeu? É por isso que a gente Esse é o vai Problema fazer, problema. nenhum. por isso que a gente Isso vai não Não, muda eu nada. meditar. sei.
Eu lembro quando, eu não lembro, mas eu era bebê, eu não tinha o pensamento discursivo que eu tinha hoje. Eu ainda estava sendo apresentada a linguagem de português e tal. E eu já estava claramente, eu não lembro, mas eu tenho certeza que eu já estava no gostar e não gostar, que eu procurei o mamar quando eu nasci, entendeu? Eu já estava. Com Então, não tenho certeza. dúvida. Faz Então, parte, então eu não faz. tenho dúvida, entendeu? Então, eu acho que essa conclusão eu posso chegar, de que eu não sou essa identidade claro, se chamarem Roberto, eu vou olhar, claro, né, tem funcionalidade isso, né, gente? Não tem aquela Exato. coisa de. Isso é óbvio. Mas que eu não sou ninguém em particular, eu já sei. Agora, isso significa que eu não vou ser arrastado pelas circunstâncias, que as energias não vão mexer e eu vou gostar de uma? Não. Não. E E- é possível, isso eu acredito. Você tem a questão que você vai chamar que é confiança ou fé, não vou entrar no valor semântico, de que é possível operar a mente de uma forma em que no budismo fala mais lúcida, que eu acho uma boa maneira de falar, em que a gente se fixa menos, e que a gente é no fundo o seguinte, a gente é muito mais é muito batida essa metáfora, mas é boa. A gente é muito mais do mar do que a onda. Quer dizer, é possível isso? Há de um espaço em que é possível operar a mente em que essas coisas ficam como realmente se fosse um sonho, não só conceitualmente, mas de fato. Eu realmente acredito nisso. sim, é esse aspecto, né? O treinamento vai nos apoiar nisso, né, Roberto? Nesse aspecto todo, dessa não de deixar de refixar, de reificar, de trazer tanta intensidade, solidez para todos esses fenômenos. É para aí que a gente vai olhar. É para aí, é isso, para esse lugar que os mestres estão apontando. Agora a questão é que a gente fica tão enredado e reificando, reificando, reificando as aparências, inclusive a mente conceitual, a mente perceptiva, a consciência que existe nem inexiste. A gente reifica essas ideias acerca de tudo isso que está sendo ensinado, e aí fica mais equivocada ainda, né? Esse é o ponto, assim, a gente precisa olhar para essas coisas, assim, de que forma nós estamos interpretando, de que forma nós estamos trazendo isso para a nossa experiência. Se a gente está trazendo isso de uma forma ainda mais reificada, ou a gente está usando para tirar a solidez, essa ideia de uma existência inerente, de um algo que precisa ser compreendido, interpretado e acolhido ou rechaçado, né? A gente vai olhando e soltando, soltando, soltando. Acho que o principal, assim, para a gente pensar hoje, né, nesse nosso encontro, para a gente lembrar durante a semana, deixar ecoando aqui no nosso coração do encontro de hoje, talvez seja soltar, né? Soltar. Soltar toda qualquer ideia, soltar sobre qualquer coisa, seja da mente, da iluminação, da consciência, das delusões, seja do que for. Percebeu que está enredado? Solta. A ideia está aí operando de uma forma intensa? Solta de novo. Solta e solta, quantas vezes forem. Acho que é o principal para a gente, assim, pensando no que a gente falou aqui hoje, né? Lembrar de soltar e É relaxar, ser, abrir um espaço. é ser mais e fazer menos, né? É, acho que a gente vai parar por. O próximo aforismo ele é bem comprido. Bem comprido, não, né? Mas tem algumas páginas, eu acho que vale a gente deixar ele para o próximo encontro, para não parar no meio, né? Quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme a adversidade em caminho para o despertar espiritual. Eu acho que vale a pena a gente deixar para a semana que vem. Aliás, tudo bem? Podemos parar aqui? Alguém tem Eu acho que objeção? vai ter daqui a 14 dias, porque Então, semana que vem, né? Vai ter outra semana atividade. que vem, dia 17, é aniversário do nosso querido Lama, Alan Wallace, né? Então, na quarta-feira, nós vamos fazer conduzidas pela G, penso eu, né? Não falei com ela sobre isso, mas para mim já está implícito que é ela, né? Conduzido pela G, senão pela Flori, vai ser pela G. É uma prática de chuva de bênçãos, para comemorarmos juntos, né, o aniversário do nosso amado Lama. Vai ser muito precioso, né? Então, acho que é bom que todos estejamos aqui, né? Vai ser muito importante, assim, é um momento da gente celebrar a vida do nosso Lama tão querido e rezar por ele, por nós, agradecer por tudo que ele nos oferece, né? Então, na quarta-feira, a gente vai comemorar o aniversário do Lama juntos, no encontro. E aí, depois, no dia 25 a gente tem 25 não, 24 a gente tem um encontro, deixa eu só ver o calendário rapidinho. Semana que vem, dia 17, chuva de bênçãos, comemorando o aniversário do nosso amado Lama Alan Wallace.
Dia 24, a gente tem um encontro e sai com o estudo. Aí depois, dia 25 eu viajo, agora eu entro em retiro. E aí a gente pula então, dia 1º e dia 9 de maio, a gente não vai ter encontro e volta no dia 15 de maio. Mas eu vou lembrar isso tudo mais adiante, tá? Então vamos dedicar os méritos e fazer nossas preces finais. Vamos dedicar os méritos do nosso encontro, do nosso estudo, da nossa prática, todos os seres, que todos os seres, todos os lugares possam estar bem, possam ficar bem, livres de qualquer dificuldade, sofrimento. Traga o seu coração e a mente alguma pessoa, um ser em especial. Dedique também a este ser os méritos da sua prática, do nosso encontro. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar todos os seres. Sonandi tanche pani, tornene pedrana panjeshin. Keganati balon trupai, si petzole drua drua show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Karira weko weji kansum panda dewa malu jumene cherezi watenzi jatsoye japekaji badu tenjuchi. Karira weko weji kansum panda dewa malu jumene cherezi watenzi jatsoye japekaji badu tenjuchi. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os conecta dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jamtvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Tudo Olimpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. A grande tradição da Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trilson Deltsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos.
Ken Lop Cho Sun Ri Lu Che Zan Lin Sa Sun Cha Pa Pe Dru Ju Cho Sun Nan Wa Dan Medra Do Sun Ge Le Shu. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que o adênio do Dá, Mugelama do Kyune, do Atike Malupá, de Salagopá, Show. Obrigada, queridos e queridas, pela Obrigada, Aê, Aline. obrigado, Obrigada, Sandra. Sandra. Boa noite a todos. Obrigado.